Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Agora é aquele momento que nós vamos fazer o bate-bola, jogo rápido. Vamos sanar todas as dúvidas que podem ter surgido, porque é assim que a gente quer finalizar essa revisão aqui, vou deixar vocês fazendo atividade, não é isso, Laísa? É isso aí, pessoal. Então agora é aquele momento aí da gente pegar o caderno, né, professor? Isso, Pegar, rever aí anotar os qualquer anotação que conceitos. vocês fizeram. Justamente. E é isso aí, né, professor? Então, meu diretor corta agora para a telinha, que a gente vai começar aí com a aula 16.2, a nossa revisão geral da piscicultura, parte 1. Né, professor, nós falamos do que em relação a essa piscicultura? Aqui, pessoal, nós falamos, vamos mostrar logo tudo aí, Aissa. Falamos sobre tanques de rede. Primeira coisa, implantação. Nós vamos verificar aí as informações quantitativas e qualitativas de ambiente, social, cultural, econômico do local onde vai ser essa implantação, onde eu vou implementar uma estrutura de tanque de redes. Se vai ser somente para comércio, ou se eu posso também casar isso com, como é que eu falo? Para criação e para turismo, perfeito, turismo de pesca, né? Claro que nós temos algumas estratégias para levar em consideração. Levantamento altimétrico da área. Professor, o que é esse negócio? Disponibilidade do recurso hídrico. Muitas vezes, né, porque você tem um rio passando, será que esse rio tem um volume constante durante o ano? Porque às vezes ele diminui a vazão, outras vezes ele aumenta essa vazão. Eu tenho que saber disso. Por quê, professor? Porque a quantidade de água está diretamente relacionada também com a qualidade físico-química dessa água, quantidade de matéria orgânica dessa água. Quando vai diminuindo essa altimetria, então eu tenho mais... fica mais concentrado. Disponibilidade de oxigênio dessa água. Então, tem que ter tudo isso durante todo o ano. Eu tenho que saber se eu tenho que fazer alguma reposição de... Professor, muitas vezes, quando a gente está assim, uma lâmina d'água, ela está passando num rio, e aí eu tenho época de estiagem, esse rio, ele diminui o volume. Então, e a disponibilidade de oxigênio? A gente coloca motores para fazer aquele chafariz na água, para poder oxigenar a água. Por isso que tem que saber qual é a dinâmica desse local durante o ano todo. Para isso, tá? Construção de viveiros de tanque. Por quê? São gaiolas, Laís. A gente coloca gaiolas que vão ficar suspensas por tambores. E essas gaiolas... Na lateral, para diminuir o custo, a gente coloca redes. E em cima são grades. O lateral é rede, fechada até o fundo. E aí tem estruturas na extremidade para deixar ela, assim, vamos falar, ou forma retangular ou quadrada. Só que a parede lateral é rede. E em cima é grade, porque a gente anda em cima dessas grades. E cada... tanque é dividido em gaiolas. Eu tenho um tanque, é todo o comprimento. E aí é dividido em gaiola. Cada gaiola tem uma quantidade de indivíduos dentro. E isso facilita com que eu tenha o quê? Um manejo controlado de colocar a ração dentro dessas gaiolas, de utilizar o pulsar para tirar uma amostragem do desenvolvimento desses animais. Levar em consideração se esses tanques vão receber peixes para engorda ou eu vou fazer sistema de criação de alevino. Se for sistema de criação de alevino, essa água, eu não vou colocar os peixes nessas gaiolas. A água desse reservatório, desse rio, eu vou puxar para poder fazer a minha criação de alevino, que é dentro de polietileno, caixa d'água de 2.000 litros. Tá? Isso mesmo. Porque aí é uma caixa d'água daqui, vamos supor, tem um rio, eu puxo a água desse rio, enche essa caixa, dessa caixa passa para outra, dessa caixa passa para outra, eu vou ofertar alevinos para criadouros. Tem algumas vantagens? Sim. Vantagem de utilizar essa massa de água de um reservatório, massa
esse reservatório que pode abastecer uma cidade, esse reservatório que foi represado uma água que é utilizada por uma hidrelétrica. Por exemplo, nós temos a nossa hidrelétrica ali que é uma área de retenção d'água, é uma área de água represada, essa é a palavra. Ela está ali, eu poderia colocar tanques de peixe ali? Poderia. Chega, ela fala, uai, qual é a vazão? Porque às vezes eles abrem aquela comporta, porque o rio ele tem uma oscilação durante o ano, né? Época de estiagem diminui um pouco, época de cheia tem que abrir as comportas para não vazar. Eu posso fazer sistema de tanque ali, Laísa? Se a gente for pensar, posso. Para eu colocar tanques, toda vez que eu falo tanque, tem que lembrar que um tanque pode ser constituído por quantas gaiolas? Ou são gaiolas individuais. Se eu falo tanque, significa que eu tenho, vamos supor, 8 gaiolas e eu ando em cima dessas gaiolas, é mais fácil do que eu realizar gaiolas separadas. E aí, se eu for lá na hidrelétrica que está represada, eu tenho que saber aquela água, qual é a qualidade da água que tem lá, matéria orgânica, zooplâncton, fitoplâncton, não só para alimentar com ração, mas tem esses outros nutrientes para esses animais. Dosimetria, oxigênio disponível naquela água, porque é uma água que vem da onde ela é barrenta, a qualidade de relação a parasitas que podem ter ali. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente vai fazer a instalação de piscicultura de tanque-rede em uma área de massa de água que é represada. A gente faz essa avaliação. Não tem lá, né? Não se faz isso. Então, uma água que não está sendo só utilizada para abastecer a cidade com energia, mas poderia ser utilizada para colocar tanque de rede ali. É isso que nós vimos. Vamos, então? Vem cá, meu diretor. Finalizando aqui esse bate-bola, clica aí, Laísa. Vamos lá, agora é aquele momento da nossa atividade de sala, né? Eles vão fazer a atividade, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Até mais. Muito bem. Pessoal, voltamos. Clica aí, Laísa. Esse é o momento que nós vamos sanar dúvidas que possam ter surgido durante a elaboração das respostas, meus queridos. Sempre é bom a gente lembrar aqui para vocês. Professor, como é que a gente vai fazer para corrigir essas questões? Vamos colocar as questões. Pode aparecer questões fechadas e questões abertas. Nas questões abertas, nós vamos ler a pergunta, depois nós vamos comentar a resposta. E durante o comentário, professor, não coloquei determinada palavrinha, mas eu descrevi. Durante o nosso comentário, você vai fazendo essas adequações. Sublinhe o que você descreveu, coloque entre parênteses a palavra, o termo técnico, isso cria familiarização e auxilia no processo de responder às avaliações. Questões fechadas. Vamos colocar perguntas alternativas e mostrar o gabarito, Laísa. Isso aí. Qualquer alternativa que esteja errada, a gente vai justificar porque ela não contempla a pergunta, tá bom? Então vamos lá para a questão 1? Vamos! Na criação de peixes, denominada de piscicultura, há algumas estratégias a serem consideradas quanto à sua implantação. Olha a importância da gente saber, entender, né, fazer aquela observação, aquele levantamento, aquele planejamento para considerar a implantação. Isso. Então, quais estão relacionadas à área disponível para a implantação do sistema e a estrutura física. Então, né? Quais são eu acho que eu já essas meio que já tentei responder aí na hora que eu falei, mas não tem problema. Vamos lá, vamos ver. Olha só, fazer o levantamento altimétrico da área, construção dos viveiros ou tanque. Professor, esse levantamento altimétrico é saber aí a dinâmica daquela massa de água. É o que nós falamos. Se eu vou para um lugar onde há um rio, esse rio, qual é a constância, né? Em época chuvosa e em época que não é chuvoso.
A velocidade também, uma coisa que é muito importante, a velocidade da correnteza daquele rio. Até para a gente ver a questão da oxigenação de todo Isso. por trás aí. Agora, quando a gente vai falar de lugar represado, aí vem isso aí, esse negócio de quantidade de disponibilidade de oxigênio da matéria orgânica, que pode alterar. Então, essas são as implicações que devemos levar em consideração. Professor, isso é quando a gente vai utilizar para a criação, para engorda. A levinagem não. A levinagem você tem a estrutura de uma caixa d'água. Aí você vai pegar a água desse rio e levar para lá. Então, só saber a qualidade dessa água. É isso aí, pessoal. E pronto. Agora vamos para a questão de número 2. Né? Olha aí, professor. Então, vamos lá. Falando aqui de Rondônia. A utilização de tanque-rede é cada vez mais crescente no estado de Rondônia. Identifique as condições dos tanque-rede que permitem apontá-lo como um sistema intensivo de produção. Vamos lá. Primeiro, pode colocar aí, Laísa. Opa, vamos lá. Tem que apertar. Isto é devido ao grau de tecnologia empregada, a alta densidade de peixes utilizada e o manejo alimentar, que é feito obrigatoriamente com ração balanceada para atender às necessidades nutricionais da espécie cultivada. Então, atender. Obrigado, Laís. Obrigado aí, esse Jefferson. Olha aqui, ó. Alto grau de tecnologia, professor, como assim? Lembrando, pessoal, para realizar criação em tanque-rede, você vai utilizar animais que, mesmo com uma densidade... O que é densidade, professor? Uma grande quantidade de peixe em um pequeno espaço. Isso não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Nós sabemos que os peixes, Laísa, eles soltam enzimas que vão interferir no processo de desenvolvimento deles. Quem faz criação de... Quem faz... cria peixe em aquário, que é aquarista lá, aqueles ornamentais, o beta, paulistinha, sabe que a quantidade de peixes que coloca ali dentro não pode ser denso, porque atrapalha o desenvolvimento desses animais. Só que quando a gente trabalha em tanque-rede, é uma tecnologia de melhoramento genético que não interfere, se for em menor tempo, porque eles engordam rápido. Então, além dessa qualidade genética, tem que fazer a relação com ração. Então, é uma ração que é para engorda, é uma ração que não é a mesma ração utilizada em tanque convencional, pois elas boiam, tem um atrativo maior para esses peixes. Isso faz com que ocorra aí o cultivo dessas espécies em menor tempo, tá? Isso é verdade. Isso aí, pessoal. Agora, vamos para a nossa questão de número 3. O sistema de cultivo de peixes... professor, é um termo utilizado, é cultivo mesmo? Porque é relacionado com a palavra... Lembra lá da aula híbrida? Aqui em Rondônia não tem isso, por exemplo, né? Cultivo de marisco, cultivo de ostra, cultivo de... Como é que é aquele? Camarão. Então, frutos do mar. A gente utiliza também o termo de cultivo, tá? Então, o sistema de cultivo de peixe em tanque-rede consiste num sistema flutuante, que confina os peixes em quantidades adequadas. Claro, ele tem um melhoramento genético que permite uma alta densidade, que é diferente do convencional, e onde permanecem até a despesca, sendo alimentados até atingir o peso ideal para a comercialização. Em relação ao manejo alimentar, qual a vantagem desse sistema? Nesse caso aqui é desvantagem desse sistema. É desvantagem? Desculpa! Em relação ao manejo alimentar, qual a desvantagem do sistema de tanque-rede? Então vamos lá, gente, para nossa resposta.
Total dependência. Ai, sabe, lê que eu não tenho estrutura para ler isso. Eu não vejo desvantagem, mas está lá, né? Então vamos lá, gente. Lê aí A pra mim. desvantagem, né, de acordo aqui com a questão, É. é a total dependência de ração de boa qualidade, adequado que às exigências nutricionais da espécie a ser cultivada, né, Deixa eu falar. professor? Por quê? Mas não seria uma desvantagem, se a gente mas for é que pensar, tá mas aí eu penso que essa desvantagem está relacionada ao fator econômico, de você ter uma ração de boa procedência. Não, é porque... Ai, vamos lá, tá no livro, né? É porque tudo é voltado para a agricultura familiar. E como tudo é voltado para a agricultura familiar, você tem que ter aí É que o pessoal tem noção que a agricultura familiar é coisa de pobre. Não, gente. Agricultura familiar não é porque a pessoa é pobre, não. A pessoa tem que fazer um investimento. Outra, quem trabalha com tanque peixe, com sistema tanque de rede, sabe que trabalhando com animal, não é animal, não gosto a palavra melhoramento de raça, é animal de raça. Animal de raça é aquele animal assim, olha, ele tem uma utilidade, ele vai usar um determinado espaço em curto tempo. Como eu consigo isso? Porque eu vou colocar uma qualidade de ração que ele não é só nutricional, é porque é uma ração, Laísa, que ela vai permanecer maior tempo boiando, tem melhor palatabilidade para esse animal e ele vai comer essa ração e vai absorver esses nutrientes com qualidade. Então, o investimento para sistema tanque de rede inicial, ele é alto. É isso. Econômico, né? Economicamente é alto. Isso aí. Vamos Pronto. agora, pessoal, para a questão de número 4. Né? No tanque convencional, o ataque de predadores, sejam quais forem, pode reduzir o número de indivíduos da população, o que não acontece em tanque-rede. No tanque-rede, a fácil visualização permite mantê-los saudáveis e o controle de doenças. Ainda, no princípio, é uma profilaxia fácil de ser realizada. A qual vantagem do uso de tanque-rede o texto está relacionado? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, utilização da massa de água inaproveitável para a piscicultura intensiva. B, produtividade elevada. C, controle eficiente da população e da sanidade. E D, facilidade na despesca ou alternativa E? Na verdade, não tem alternativa E, vai até a D. Só vai até a D? Então, a alternativa correta é? O gabarito C. Controle eficiente da população e sanidade. De acordo com o que o texto está relacionado, Sim. tá, pessoal? Perfeito. Isso aí é aquela interpretação de texto. Sim, olha só. Pessoal, controle eficiente da população e sanidade. Por que controle eficiente? É relacionado a tanque intensivo. Olha só, Laísa, eu pego o pulsar e vou em cada gaiola visualizar se eles estão ganhando peso. Eu tenho controle de qualidade de tempo. Se ele está ganhando peso, no tempo quer adequado. dizer que a quantidade nutricional está sendo eficiente, não estou tendo desperdício. E no mesmo tempo que eu faço isso, eu analiso se tem ectoparasitas, eu analiso se o peixe está doente ou não. Então, se tiver, eu faço uma intervenção medicamentosa no início do processo infeccioso. Por isso que ele está falando profilaxia. Profilaxia é antes de ocorrer a sintomatologia. É isso Perfeito. mesmo. Então agora vamos para o nosso momento, decolando para o futuro, para a nossa última questão, que é a questão de número 5. Vamos lá, pessoal. Então, o sistema de manejo na criação de peixe em tanques-redes, em que ocorre a alteração da qualidade de água em decorrência do aporte de substâncias em quantidades superiores às assimiláveis pelo sistema. Esta ocorrência representa uma desvantagem dos tanques-redes. Mas, especificamente, de quê, professor? Vamos lá, pessoal. A resposta aí é o impacto potencial ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Por quê? Tem que tomar cuidado
É aquele negócio, é o vazio que a gente chama, Laísa. Ao trocar o lote, tem que dar um tempo para ele se recuperar, porque a gente não... Para mim, meu diretor, no sistema tanque de rede, pessoal, não é igual o convencional, que a gente coloca o cal para tirar tudo que possa ser parasita. Lá tem que dar um tempo para aquela lâmina d'água se recuperar. É o vazio que a gente chama, tá bom? Finalizamos aqui, então, Já. a nossa aula. Até a próxima. Até Tchau. mais, pessoal.